Estamos de volta aos estudos da Lei Complementar 75 de 93. Aqui é o professor Bruno, professor de Direito Eleitoral e Legislação Específica. Hoje nós vamos tratar dos artigos 155 ao artigo 158 da Lei Complementar, lei importantíssima para a sua prova do Ministério Público da União, que com certeza teremos aí a legislação específica do MPU, que vai fazer a diferença na hora da prova, vai fazer a diferença em colocar você nas cabeças dos aprovados. Bom, o artigo 155 ele traz para a gente quem que é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, o chefe do MPDFT é o Procurador-Geral de Justiça. Anote aí, chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é o Procurador-Geral de Justiça. Quem nomeia esse Procurador-Geral de Justiça é o próprio Presidente da República, a partir de uma lista tríplice. Essa elipse foi ótima. Essa lista tríplice ela foi elaborada previamente pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Esse procurador ele vai ter um mandato de 2 anos, é permitida uma recondução, desde que haja uma nova lista tríplice. Então, não é uma recondução imediata. É importante que seja elaborada uma nova lista tríplice pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça para que possa haver uma possível recondução. Então, a recondução ela não é automática, como prevê o caput do artigo 156. O parágrafo 1º do 156 traz quem vai concorrer à formação desta lista tríplice. Quem vai concorrer são os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido nos últimos 4 anos qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. Então, nós temos aqui os requisitos para fazer parte da lista tríplice. Então, quais são os requisitos? O primeiro deles, mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira. Segundo, não tenham sofrido nos últimos 4 anos qualquer condenação definitiva ou ainda não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: o Procurador-Geral de Justiça ele pode ser destituído antes do término do mandato? Sim, poderá. Mas para que haja essa destituição, vai depender de deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. Então, o Procurador-Geral de Justiça pode ser destituído antes que encerre o período de 2 anos, mas para isso é importante que haja uma deliberação por maioria absoluta do Senado Federal, com representação do Presidente da República. Tá? Você percebe que isso daqui se repetiu várias vezes ao longo dos nossos discursos, das nossas aulas, até porque é muito similar para cada Ministério Público, as regras elas não vão mudar. Então, se você sabe muito bem as regras de um, você vai saber as regras do outro. Claro que existem algumas peculiaridades, mas, em regra, funciona da mesma maneira. Tá? O Procurador-Geral vai designar, dentre os Procuradores de Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que vai substituí-lo em seus impedimentos. Havendo vacância, exercerá o cargo vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Então, olha, em caso de impedimento, quem vai substituir o Procurador-Geral de Justiça é o Vice-Procurador-Geral de Justiça. Agora, em caso de vacância, é o vice-presidente do Conselho Superior até que haja o provimento definitivo de um novo Procurador-Geral. Tá bom? Nós não vamos entrar nas atribuições do Procurador-Geral de Justiça, mas para fechar com o artigo 158, a gente precisa saber que cabe ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. No próximo vídeo, nós vamos trazer as atribuições importantes a serem entendidas do próprio Procurador-Geral de Justiça. Você não pode perder, tá bom? Reafirmo o nosso convite em passar no site eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso de questões. São 160 questões comentadas e inéditas, PDF mais vídeo, sobre a legislação específica do Ministério Público da União. Tá certo, pessoal? Bons estudos para vocês. Nos veremos na semana que vem, segunda-feira, continuando os estudos da Lei Complementar. Tchau, tchau.